Capítulo 6. Atitudes do mais perfeito coaching que já existiu. Capítulo 6, parte 1. Ele é aquele que sempre te apoia. Apoio significa sustentar por meio de um apoio. É confiar, é aprovar, proteger, aplaudir, concordar. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se mesmo em alguns momentos dentro de nós nos enxergarmos fracos, sem condições de enfrentar o desafio, ele nos incentiva dizendo que está conosco. Paulo nos ensina que podemos passar por todas as dificuldades com Deus, podemos passar privação financeira, podemos viver em fartura ou na fome, na abundância ou escassez. Diante do cárcere, Paulo escreve muitas das suas cartas. Em nenhuma delas, ele lamenta a situação que está. Deus esteve com ele em todos os momentos. Ele entendeu que Deus o sustentou em todas as circunstâncias. Paulo agradece à igreja de Filipenses por ajudá-los nas suas necessidades. Paulo não está relatando grandes conquistas e realizações. Embora o resultado do trabalho de Paulo siga até hoje através da salvação e sustento de muitas almas, assim como eu e você, Paulo, um homem de fé sincera e poderosa, foi negado algo bom e desejável, que pediu ao Senhor uma cura. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, que apesar de toda a sua fé e amor ao Senhor, Paulo não recebeu o que queria e ao seu ver precisava. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, se realmente for da vontade de Deus. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem anda com Deus sabe que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. Ele sabe do que precisamos. Deus te apoia em tudo aquilo que é bom e necessário para seu propósito. Paulo tinha o dom de curar muitas pessoas, chegando a curar todos numa ilha inteira. Está escrito no livro de Atos, capítulo 28, versículos 7 ao 9. Mas houve ocasião em que Paulo não pôde curar um discípulo próximo a ele, Trófimo. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, dentro dos limites que às vezes não temos explicações. Paulo queria pregar na Ásia, mas foi impedido e teve que viajar até a Macedônia para poder pregar onde Deus queria. Pregar era bom e necessário, mas qual o problema de pregar na Ásia? Só Deus sabe, mas ele fechou aquela porta. Se Jesus falava por parábolas para que alguns não entendessem, ele tinha um propósito. Hoje muitos países da Ásia foram evangelizados. Haverá momentos em que tentaremos fazer coisas boas para Deus, porém será inútil. Na verdade, há uma só vontade que prevalece, e esta é a de Deus. Um homem e uma mulher de Deus sabem que nossa vontade não pode ser prioridade e acima de qualquer preço. Deus está nesse negócio. Ter o discernimento do que Deus quer vale mais do que tudo. Deus hoje não fala audivelmente, então temos que estar 100% conectados e limpos de qualquer obra da carne que nos impeça de recebermos o discernimento total do Espírito Santo. O apoio de Deus vem dentro daquilo que queremos para a nossa vida. Paulo desejava ser usado por Deus para um propósito bem maior. Ele encarou a situação tendo em vista tudo que já havia vivido com Deus. Ele era anteriormente um perseguidor da igreja, agora ele havia recebido um esclarecimento e um chamado a fim de realizar uma grande obra para Deus. O Deus de resultados resolveu apresentar a Paulo um projeto, um desafio muito grande, porém conhecedor e sabedor de toda a capacidade de Paulo para realizar. Temos que entender
que Jesus, o coach, nos capacita na caminhada. Faz com que entendamos que dentro de nós existe uma força suficiente para vencer qualquer desafio e cumprir qualquer propósito, seja ele natural ou sobrenatural. O Deus que sempre te apoia, apoiou Paulo nas viagens, nas prisões, no discipulado da igreja, na capacitação para escrever as cartas, na motivação pelo Espírito Santo em cumprir tudo o que era necessário para que o Evangelho de Cristo se multiplicasse até os séculos vindouros e até hoje. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Capítulo 6, parte 2. Serve de exemplo. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Albert Schweitzer. Muitas pessoas atribuem a sabedoria à experiência vivida pelo sábio, atribuem a idade. Porém, a sabedoria é algo que adquirimos através do respeito e temor que demonstramos a Deus. Tudo se inicia por aí. Ao longo de nossa caminhada na vida, não conseguimos definir onde chegaremos ou onde podemos chegar. Muitas pessoas falam que você tem que sonhar, que temos que planejar algo, porém, devido às situações que passamos na vida e que nos levam a circunstâncias tão difíceis, é impossível projetar ou planejar algo. Gostaria de compartilhar com vocês alguém que deu exemplo e a partir do seu exemplo, ele influenciou sua geração, seus amigos próximos e ganhou o reconhecimento do mais alto escalão da Babilônia. Vamos falar de Daniel. Mesmo porque muitas pessoas dizem que não é possível viver como Jesus viveu e proceder como Jesus procedeu. Porém, temos o exemplo de Daniel que fala até hoje. Daniel era jovem, contemporâneo de uma geração que não servia a Deus, viu a sua cidade amada ser invadida e muitos virarem escravos. Estamos falando de alguém que não teve exemplo em sua geração para poder se inspirar. Se servimos a Deus e não temos exemplo para seguir, teremos que ser o iniciador de exemplo para uma geração. Valores que temos que ter para nos tornarmos exemplo. Não abrir mão de seus princípios. Daniel era um jovem inteligente, habilidoso para viver entre príncipes e reis, instruído em ciência e sabedoria. Ele era um jovem que havia sido preparado para ocupar um alto cargo no reino de Israel. Mesmo com toda esta preparação e investimento feito por Daniel em aprender todas as ciências, dias e noites gastos com estudos e dedicação a fim de se desenvolver para chegar o seu dia de assumir uma grande responsabilidade à frente do reino, Daniel tem algo que ele não troca por nada: o de servir a Deus com excelência, acima de qualquer circunstância ou situação. As pessoas admiram quem possui bons valores e princípios, porém esta admiração vira referência quando elas percebem que estes não trocam seus valores e princípios, mesmo que isso os levem a alcançar seus sonhos. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. O coaching que vem do alto nos habilita a receber as coisas que são do alto. Quando dentro de nós incrustamos o temor a Deus e temos a sua palavra como princípio, que não há negociação, por mais alto que se possa pagar, nos habilitamos a receber o coaching do Santo dos Santos. Daniel decidiu não se contaminar. A partir desta decisão, ele atraiu graça e misericórdia de Deus diante do chefe dos eunucos. Quem acredita nos seus princípios prova
através de suas decisões e ações. Quem tem princípios é experimentado com Deus, não tem medo de propor desafios e enfrentar as incertezas. Porque o que é incerteza para os outros é certeza para Daniels e Danielas. Daniel ignorou as palavras de medo do chefe dos eunucos, até porque quem tem a certeza no que crê, lança fora o medo e propõe desafio ao que lhe é contrário. Daniel coloca prazo. Daniel tem por princípio o poder da língua. Ele determina que em 10 dias ele seja colocado à prova. Ele atrai novamente o favor de Deus através de conhecer o coaching dos céus. Ele determina com sua própria boca, e toda a lei natural do alimento é mudada pelo desejo de Daniel. Ao término de 10 dias, ele é colocado à frente dos outros mancebos, e Daniel e seus amigos estavam mais gordos e os seus semblantes melhores. Vejo que muitas pessoas se adaptam ao mundo, aos conceitos e coaching desta terra e se deixam levar por princípios terrenos e que ao final só trazem frustração, infelicidade, incapacidade, medo, depressão e etc. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho daqueles que não conhecem a Deus. Os que têm o seu princípio baseado na palavra do Senhor são e serão sempre como árvores plantadas junto ao rio. Eles dão seu fruto no tempo certo. As folhas não caem e tudo o que fizerem terão sucesso. Nós, assim como Daniel, temos que confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Podemos seguir o exemplo de Daniel, sim. Ele foi levado a trabalhar de maneira forçada em uma outra nação. Uma nação que não servia ao mesmo Deus que ele. Um reino que tinha uma outra cultura e outros princípios. Porém, não se moldou ou se adaptou aos padrões impostos por esse país, por esse reino, ou podemos dizer empresa, chefe, cultura, tecnologia, período ou o que quer que seja. Ele se manteve firme em seus princípios e alcançou resultados. Resultados através de princípios. Pela sabedoria vinda de Deus, ele interpretou os sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura proeminente na corte de Babilônia. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2. Também interpretou a escrita na parede do rei Belsazar no capítulo 5 e ainda se livrou da morte quando foi injustamente condenado à cova dos leões no capítulo 6. Ele tinha visões apocalípticas que foram interpretadas como as 4 monarquias. Além disso, a profecia indicada na revelação do sonho do capítulo 2 prossegue nos capítulos 7 a 12, onde Deus vai dando mais detalhes sobre os tempos do mundo até o seu fim. Daniel foi um homem correto a ponto de não se corromper, se manteve fiel aos seus princípios. Características de Daniel que servem como exemplo para quem quer crescer em sabedoria e acumular resultados com Deus. A. Venceu o trauma de ser levado cativo. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Arrancado da sua pátria, da sua família, ainda adolescente, é levado cativo para uma nação pagã. Perde sua nacionalidade, sua liberdade, seu nome e identidade, porém decidiu em seu coração manter-se fiel aos seus princípios, mesmo diante de todas estas situações adversas. Para que possamos ser usados por Deus onde quer que estejamos, temos que vencer as circunstâncias. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós também venceremos. B. Um espírito mais excelente. Está escrito
no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Manter-se fiel a Deus atrai a sabedoria divina, e esta faz com que cheguemos às posições mais altas de todo e qualquer reino. Além do conhecimento de Daniel, o que poderia equiparar-se aos outros dois líderes que o rei também tinha e que estavam no mesmo nível de Daniel? Daniel foi considerado superior aos outros dois. Um espírito mais excelente significa que Daniel era fiel e digno de suas responsabilidades, era transparente em verdade, justiça e agia com diligência e coragem. Daniel tinha um caráter sem sombra de variação e que buscava a perfeição no seu modo de viver. Um homem que tinha em si a sabedoria em solucionar enigmas, problemas, e que cumpria a vontade de Deus, não se importando com as consequências. Um jovem que se autodisciplinou a obedecer a Deus e que todos sabiam quem ele era. C. Integridade no meio da corrupção. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5. Era um político íntegro e honesto. Estava num ambiente de homens inescrupulosos, que buscavam o poder a qualquer preço, visando os interesses próprios e não os do povo. A honestidade de Daniel incomodou eles de tal forma que eles vasculharam sua vida pública a fim de encontrar algo que pudesse manchar a moral de Daniel. D. Buscava equilíbrio em Deus. Daniel, além de ser um político culto, ético e crente, era um homem de oração. Seu comportamento religioso não era somente para sua conveniência. Suas ações, no meio público ou privado, transpareciam a todos o seu caráter religioso. Assim que soube que havia uma sentença sobre sua vida, ele buscou a Deus, porém o texto é bem claro. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que ele se punha de joelhos 3 vezes ao dia e dava graças a seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel adotou ao seu comportamento diário e como disciplina mandatória a adoração de joelhos para com o seu Deus. E a fidelidade aos princípios atrai honra. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel sempre esteve focado em servir, obedecer e louvar a Deus. E Deus sempre se manteve fiel a Daniel para honrá-lo. A fidelidade e a lealdade são chaves que atraem a atenção de Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é, por final, o contexto que Deus mais se satisfaz na vida de seus servos. Daniel não era apenas um servo que orava a Deus e o servia. Daniel era especialista e o principal exemplo em excelência de como servir a Deus. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o tirou da cova da morte e o promoveu ao cume mais alto dos montes da honra. Fé, coração protegido nos mantém focados. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 20 ao 21. Vingança era uma palavra que não estava no conjunto de verbos de Daniel. Se vingar de quem lhe fazia o mal era algo que Daniel nunca praticou. Não se vingou e nunca pediu vingança para eles. Da sua boca, somente palavras de bênçãos. G. Exalte Deus e ele te exaltará. Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Deus foi exaltado grandiosamente pela vida de Daniel. Quando exaltamos a Deus com ações de obediência, fidelidade, fé, honestidade, louvor, permanecendo firmes
no propósito que Deus nos colocou, mesmo que estejamos vivendo num campo minado, colheremos honra. A Babilônia caiu, a magnificência e grandeza dela também, mas Daniel permaneceu de pé e intacto. Daniel foi mais exaltado que a Babilônia em toda a sua grandeza. Que Deus nos abençoe com homens públicos como Daniel.